Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos os nossos alunos do terceiro ano, do ensino médio, estão acompanhando as aulas pelo YouTube, pelo IPTV, pelas nossas redes sociais, os canais aí que nós utilizamos para trazer a educação a toda a rede Seduc e a toda a sociedade, tá? A todos os nossos alunos que estão nos polos, aos nossos alunos lá de São Pedro do Piauí, meu boa noite. Vamos começar o nosso segundo semestre, fazendo uma revisão aí de conceitos importantes que nós trabalhamos ao longo do primeiro semestre, né? Nessa primeira semana, para a gente voltar aí à carga de informações e principalmente aí do comprometimento em torno do processo de ensino-aprendizagem, nós vamos trabalhar aí essa revisão de conceitos linguísticos, tá? Na nossa disciplina, análise linguística, vamos trabalhar relações semânticas, tá? Vamos nos recordar das possibilidades de trabalho em torno dessas relações semânticas, né? A semântica é uma parte muito importante e interessante desse processo de compreensão. Bom, vamos atrás aí dessas informações para que a gente possa trazer para vocês aí todo esse processo aí de construção. Vamos trabalhar aqui as informações relacionadas à polissemia, gente, ó. Com relação à polissemia, vamos atuar aí de uma forma bem interessante, trazendo para vocês aí, ó, aquilo que seria um aspecto interessante do processo de comunicação. Poli, vários, semia, sentidos. Veja essa charge do nosso Armandinho, que é um personagem que ilustra muito bem as várias possibilidades de trabalho que nós podemos fazer a respeito, com relação a esse conteúdo. Na charge ele conversa com uma de suas amiguinhas e ele chega e diz: sempre dizem para eu lançar um livro. E então, legal! Quando será o lançamento? Agora. Aí ele, ó, lança, né? O que é que a gente pode observar aqui nessa tirinha? Quando ele fala lançar, quando ela pergunta lançamento, né? Vamos aqui colocar o nosso marca-texto. A gente sabe que essa palavra, ou essas palavras, as palavras derivadas dessa ação, lançar e lançamento, podem e vão ter, na nossa língua portuguesa, duas possibilidades de entendimento, porque elas têm dois sentidos. Elas vão ser as representações de um fenômeno que o nosso idioma apresenta com muita facilidade. O sentido conotativo e denotativo, tá? A gente vai observar, olha, que o humor dessa tira vem através do sentido que a palavra lançamento ou da própria ação de lançar tem dentro da cabecinha do nosso Armandinho. Enquanto na cabecinha da coleguinha dele o lançamento tem um sentido, na cabecinha dele ele trabalha com outro sentido. Professora, que sentidos são esses trabalhados pelo nosso amiguinho Armandinho? A gente vai poder observar que os sentidos que as palavras possam ter são necessariamente dois. A gente tem o sentido denotativo, né? Que seria o sentido primário que a palavra tem, é o sentido real que a palavra vai possuir, é o sentido verdadeiro, é o sentido que você encontra de dicionário, aquela representação inicial que a palavra possa ter. No caso do outro sentido, é o sentido conotativo. Nesse sentido conotativo, a gente tem o sentido figurado, a gente tem o sentido coletivo. Dentro dessas possibilidades, o lançamento pode ser considerado como algo denotativo, de arremesso.
arremesso. E pode ser também entendido como aconteceu aqui com a nossa coleguinha do Armandinho, no sentido da estreia. Então, ó, sentido denotativo, ato de arremessar. Sentido conotativo, ato de apresentar de forma solene, estrear, ser o pioneiro dentro desses elementos. E aí a gente vai ver, olha, que o humor da tira advém desse sentido da palavra lançamento. Enquanto ela espera o sentido conotativo, ele, Armandinho, produz o sentido denotativo da palavra, tá? Então a gente vai poder observar aí esses elementos acontecendo nessa representação. Daí a gente vai poder aí identificar esses elementos, tá? Rio de Janeiro. O que a gente também vai poder perceber é que a gente pode também, a partir dessas possibilidades de sentidos que as palavras podem ter, construir enunciados em que a gente não consiga identificar o sentido mais importante dessa palavra. Ou melhor, o sentido comunicativo que se pretende, né, formado através aí desse processo. Vamos encontrar aqui, olha, nesse, vamos dizer assim, nesse enunciado, nessa ação aí, uma possibilidade de termos duas interpretações. Não é porque as palavras vão ter dois sentidos, mas é que elas vão estar sendo construídas, o enunciado vai estar sendo construído de uma forma que a gente pode entender de duas maneiras. Observe bem, o deputado afirma que falou com o bombeiro preso em gravação, tá? A gente vai poder observar que a gente tem dúvidas em relação a essa situação. Preso em gravação foi o bombeiro ou o deputado? Observe que o qualitativo preso, né, essa ideia expressa por essa informação dentro do enunciado, pode ser relacionado tanto ao bombeiro, que estaria preso em uma gravação, quanto ao deputado. Então, o deputado afirma que falou com o bombeiro preso em gravação. Então, o bombeiro está preso no sentido dele estar, foi gravado preso, ou foi porque ele está preso em uma gravação, né? Estava preso em uma gravação ou foi preso em uma gravação. Então, a gente vai poder observar que o preso aí pode ser preso no sentido real do encarceramento, ou preso no sentido de estar envolvido, né, de uma forma bem intensa naquela ação. E aí, isso tudo numa frase como essa, uma manchete de jornal, pode gerar essa dúvida, essa situação não muito clara, que a gente chama de ambiguidade, tá? Então, é um ponto importante também, a gente vai colocar. Esse exemplo que a gente trouxe para vocês é um exemplo bem interessante. Principalmente porque ele gera aí não só uma ambiguidade, mas literalmente um duplo sentido. É diferente da ambiguidade. Ele está preso porque está envolvido, ou ele está preso porque ele foi encarcerado, como acontece lá naquele enunciado que a gente trouxe para vocês no slide anterior. Aqui a gente vai poder perceber que ele tem uma situação bem de interpretação dúbia. Meu terapeuta disse: escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Olha aí, gente. Onde é que está o duplo sentido, né? Veja bem, escreva cartas, né? A gente vai poder observar. O as, né? Queime, que a gente utiliza nesse último enunciado aí desse tópico frasal, ou dessa oração, dessa primeira parte aí desse período, a gente percebe que o as, ele tem duplo sentido. Porque ele acaba gerando esse duplo sentido, por quê? Porque o as é um pronome oblíquo que é um pronome oblíquo utilizado como recurso coesivo, né?
substituindo o termo que anteriormente foi citado. Quais os termos que concordam em gênero e número com ele? Tem dois termos que estão concordando, que podem concordar com ele em gênero e número, né? Os termos são a carta, já que o pronome está no singular ou está no feminino plural, e a palavra cartas também está no... a palavra cartas é uma palavra feminina e está no plural. E palavra pessoas também é uma palavra que refere-se aí de forma a identificar-se dentro do gênero feminino e também está no plural. E aí, olha, quem é que você vai queimar? Se esse A substitui um termo anteriormente citado, quem foi o elemento que foi queimado? As pessoas ou as cartas? Já que o as, dentro desse aspecto conector, pode estar aí substituindo esses dois elementos, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos importantes, principalmente dentro dessas situações, tá? Então, vamos para a nossa primeira atividade da nossa aula de hoje, para que a gente possa, praticar as diversas possibilidades. Vou pedir aqui ao nosso diretor de imagem 2 minutinhos para você ler a charge do Armandinho, que é sempre um personagem que aparece com muita frequência nos nossos vestibulares e atividades, tá? 2 minutinhos aqui para os nossos alunos. Ok, gente, ó. O senhor é paciente? Costumo ser. Mas foram 2 horas esperando, no calor e sem gibi. A minha paciência foi-se faz tempo. Olha aí o Armandinho protestando com aí o seu interlocutor. Bom, contextualizando essa charge, a gente percebe que lá pelo último quadrinho, o interlocutor aqui do nosso Armandinho, por ele estar todo de branco, né? Dentro dessas possibilidades aí
de contextualização do enunciado faz com que a gente imagine que se trate de uma pessoa da saúde. Principalmente porque o termo utilizado por ele é utilizado por profissionais da saúde para se referir aos indivíduos com quem eles vão lidar. São as pessoas que sofrem algum tipo de enfermidade. São pacientes aí desse processo de cuidado. E aí o Armandinho, mais uma vez, foi atrás do sentido denotativo da palavra, ou o sentido conotativo. Há sempre aquilo que o Armandinho que não consegue entender nas tirinhas dele. São os sentidos que as palavras possam ter. Paciente é um vocábulo que pode ter dois processos semânticos. O paciente, relacionado ao substantivo que identifica o indivíduo que precisa ser atendido por um agente de saúde, como é o caso desse personagem que aparece todo de branco aí, e o paciente da qualidade, do adjetivo de ser aí paciente. Então, veja que aqui, quando ele diz, você costuma ser paciente, o Armandinho não entende que ele está utilizando o termo paciente como substantivo, mas sim como uma verificação de qualidade, identificando dentro daquilo, das possibilidades de contexto, que o paciente, aí a qualidade que o Armandinho tem de ser uma pessoa que aguarda de uma forma importante, né? E aí a gente vai ver, na tirinha do Armandinho, criado pelo Alexandre Baker, o efeito do humor gerado pela homonímia do verbo foram, a paronímia da palavra horas, a polissemia, né? Tá aqui, ó, polissemia da palavra paciente. Corretíssimo. A nossa amiga Cintia Lemos já de alto está respondendo aí a nossa atividade. O pessoal lá de São Pedro também, do Piauí. Então, ó, polissemia, dois sentidos da palavra. A palavra paciente pode se referir a um indivíduo, ser a representação de alguém. Acho que eu escrevi errado, bem aqui, peraí. Indivíduo, e pode ser a qualidade, né? Então, teríamos dois sentidos. O Armandinho entende como qualidade e ele pergunta como indivíduo. E no final você percebe, ó, que pela queixa dele aqui no segundo quadrinho, ele entende paciência como uma qualidade, um estado de espírito, né? E não o indivíduo que pretende ser atendido aí por um profissional da área médica. Alternativa correta, letra C, tá, gente? Marque aí a letra C. Vamos para a próxima. Próxima questão, câncer de mama. Vamos tocar nesse assunto. A prevenção começa com a conscientização. Use o laço rosa, veja, número 42, 20 de outubro de 2010, adaptado. O que a gente tem aqui, gente, é um cartaz de publicidade, né? Os cartazes são gêneros textuais muito utilizados em vestibulares, principalmente na prova do Enem. E um dos aspectos importantes dos cartazes é a sua linguagem persuasiva. Há o princípio de chamar a atenção do público, ou seja, do interlocutor, de uma forma evidente, de uma forma bem intensa. E para isso é necessário uma linguagem cheia de recursos. Um dos recursos mais utilizados, principalmente os recursos verbais, é se dar esse processo de polissemia, de interpretação ou de aplicação de conceitos diferentes que as palavras possam ter, que no caso seriam os sentidos conotativos. Veja bem,
Nas campanhas de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama, estão presentes no cotidiano das brasileiras, possibilitando maiores chances de cura para a paciente, em especial se a doença for detectada precocemente. Pela análise do recurso verbal e não verbal desta peça publicitária, constata-se que o cartaz, o cartaz quer chamar a atenção para o câncer de mama. Ok, é uma campanha que faz alusão à prevenção. Qual é a possibilidade da paciente ter detectado precocemente a doença? Ela procurar no seu corpo algum indício aí dessa doença. Então, quando ela fala em toque, a palavra tocar, ela pode ser entendida como toque táctil, ou seja, a representação sensorial daquele ato, e o tocar no sentido do tema, de puxar o tema para a discussão. Então, quando ele construiu a frase câncer de mama, vamos tocar no assunto, ele quis representar, visualmente falando, aquilo que seria aí a utilização do início dessa discussão, no sentido da troca de ideias, desse aspecto de discussão ideológica dentro desse sentido. E também, pela visão da fotografia, ele também quer aludir àquilo que seria o processo sensorial, em que a mulher procuraria algum indício disso nos seus órgãos, tá? Então, é para isso, é para juntar a imagem com a polissemia da palavra tocar, que a publicidade chama a atenção, né? No sentido de chamar a atenção para o assunto, que é um tabu, né? Porque muitas mulheres ainda não sabem como se prevenir, e mostrar que a prevenção é a gente vai poder observar que na peça publicitária ele foca na polissemia do verbo tocar. O verbo tocar pode ser entendido como trazer à discussão o assunto ou literalmente trazer a base desse aspecto sensorial. Então, olha, nesse caso, a análise dos recursos verbais e não verbais dessa peça, os verbais seria a polissemia do verbo tocar e os não verbais é exatamente a imagem do toque, do aspecto sensorial, de como você procura esse tipo de representação.
Promove o convencimento do público feminino, porque associa as palavras prevenção e conscientização. Busca persuadir as mulheres brasileiras, valendo-se do duplo sentido da palavra tocar. Objetiva chamar a atenção para um assunto evitado por mulheres mais velhas. Convence a mulher a se engajar na campanha e usar o laço rosa. Mostra a seriedade do assunto evitado por muitas mulheres. Então, é claro que aqui a gente vai poder perceber que ele busca fazer com que você faça exatamente essa imagem no seu corpo, de pegar a sua mão e passar pelo seu seio, para que você possa literalmente tocar, né, esse aspecto sensorial acontecendo. E a partir disso, é iniciar a discussão. Como é que eu me previno contra o câncer de mama? Aí você vai começar a discutir ações práticas que mostram aí esse processo de entendimento, tá bom? Vamos à próxima questão. Para evidenciar a expressividade da charge, empregou-se que recurso? Vamos lá, qual é a charge? Vimos aí um cartaz, vamos agora para uma charge. Dengue, querem exterminar com você, o que você diz disso? É o fim da picada. Muito bem, gente, o que é que a gente vai poder perceber aqui? A evidência da expressividade dessa chave se dá pelo uso de palavras parecidas com sentidos diferentes, iguais com sentidos diferentes, né? Parônimas com palavras parecidas com sentidos diferentes, porque há uma frase ambígua, há um efeito de duplo sentido, ou há um efeito hiperônimo, né, de buscar um sentido mais amplo. Nós vamos observar que aqui a base do entendimento é aquilo que seria a interpretação da picada, né? A gente vai poder observar que a picada, né, é exatamente aquilo, é aquilo que esse mosquitinho faz na nossa pele. Só que há também, gente, outro sentido para a palavra, que é aquele termo pejorativo de finalização, como se houvesse aquele processo de finalização ocorrendo dentro dessa situação, tá? Então, nós vamos perceber aqui, que o fim da picada faz com que a gente possa identificar o duplo sentido, né? A polissemia que vai acontecer aqui dentro desse termo. Picada, aí é o fim da picada, no sentido mesmo do efeito que o mosquito causa na gente, e ao fim da picada naquela expressão coletiva que representa a finalização abrupta de algo que você almejava ou tinha grande expectativa, tá? Então, a gente tem aí os efeitos de duplo sentido dentro da charge. Próxima, outra chargezinha para a gente poder aproveitar os nossos minutos finais da nossa aula. Estou tentando me atualizar e mexer nessa tecnologia humana, mas ela pede para eu colocar os arquivos na nuvem. E não está funcionando, já tentei várias vezes. Olha o Google aí, paft. Deus, né? Carlos Rua. Aí, olha, falando sobre o que Deus faz, né? No sábado, ele trabalha até no sábado. E o que é que ele fez? Tentando atualizar, mexendo nessa tecnologia. Só que o computador lá, a maçã comida, né? Pede para que Deus, né? Armazene nas nuvens, né? Arquivos. Para eu colocar o arquivo na nuvem, né? E aí, o que é que ele faz? Liga literalmente o assunto na nuvem, né? E é claro que não vai funcionar, porque não é no sentido literal. Nuvem, tecnologicamente falando, seria um espaço cibernético tão imenso quanto as nuvens no firmamento, né? No texto de Carlos Rua, a personagem compreendeu que colocar o arquivo na nuvem era ligar o computador diretamente na nuvem. Entretanto, colocar o arquivo na nuvem trata-se de uma metáfora empregada pela personagem de forma literal. Nesse sentido, a personagem compreendeu a linguagem de modo conotativo,
de modo denotativo, de modo poético, de modo emotivo ou de modo fático, gente? Qual foi a interpretação que o Deus fez aí das nuvens, né? A metáfora, olha, tem uma questãozinha bem básica aí. No esporte ele diz, ó, trata-se de uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, gente. E por ser uma figura de linguagem, representa o sentido figurado que as palavras podem encontrar. Lá no início da nossa exposição, nós falamos para você que o sentido figurado, ele é um dos sentidos que a gente vai poder executar em torno das várias possibilidades polissêmicas que as palavras possam ter. E aí, nesse caso, a linguagem está sendo empregada de modo, conotativo. Alternativa correta, letra A. Denotativo é o sentido real, não é o sentido acrescido ou modificado aí artisticamente. Poético também não tem nada a ver, emotivo também não, fático também não. É uma utilização de uma linguagem que se articula de forma conotativa, tá bom? Vamos lá, temos ainda 5 minutinhos para a gente terminar a nossa aula. Dá tempo para a gente chegar aqui no Armandinho de novo, né? Está frio, muito frio. Está quase congelando. Pai, põe logo o casaco e não me atrapalha. Novamente, outro problema do Armandinho, né? O Armandinho só entende as coisas de forma aí real, né? Quando o pai dele grita, tá frio, tá muito frio, tá congelando. Todo mundo já brincou dessa atividade infantil, né? Tá frio, tá quente. Esconde uma coisa, aí quando você tá distante do local onde estava escondido, né? Aquele objeto, você diz, ih, tá frio. Aí quando ele se afasta muito, ele fala lá, está congelando, né? Aí quando você se aproxima, você dizia o quê? Está quente, está pegando fogo, é porque você já estava bem ali, próximo do objeto. Levando em consideração os elementos verbais e não verbais da tirinha, né? Pode-se afirmar que o humor da tirinha vem novamente desse aspecto, né? Daquilo que seria do entendimento do Armandinho da forma conotativa. Ele não entende as coisas de forma conotativa, ele só entende as coisas de forma denotativa, real. A fisionomia zangada de Armandinho no terceiro quadrinho, é isso que faz o humor da tira acontecer. Olha, veja bem, não marque a letra A, porque ó, ele pede para que você analise os dois elementos. É a foto dele e as mensagens da tirinha, tá? Letra B. Crítica do pai ao fato de Armandinho não vestir um agasalho para enfrentar o frio. Não, é exatamente o contrário. O Armandinho que diz, papai vai se vestir, fica aí só me atrapalhando. Falta de objetividade do pai ao dar as dicas para Armandinho encontrar o objeto. As dicas são denotativas. Está frio, muito frio, está congelante, está lá no Polo Norte. A gente faz assim, nesse tipo de brincadeira de esconde-esconde. Postura de Armandinho que pretende encontrar um objeto escondido pelo pai. Também não é o efeito de humor. Mas a utilização de expressões está frio, está quase congelando, que geram duplo sentido na cabeça do Armandinho, porque ele não entende que aquelas expressões estão sendo utilizadas de forma conotativa, para trazer aí esse recurso diferenciado, tá? E para a gente findar aqui as nossas observações, estão faltando só 2 minutinhos, aos sinônimos. As palavras sinônimas, elas possuem sentidos equivalentes e são muito utilizadas para quebrar aí as estruturas de entendimento. Olha essa charge, cresce a indignação popular contra a roubalheira dos políticos. Corrupto, ladrão, FDP, safado. Pô, não se pode mais locupletar sossegado neste país. Olha aí, gente. Qual é o sentido de locupletar?
Qual é a expressão que tem sentido equivalente a essa expressão que a gente vê aí sendo utilizada na charge? Locupletar é ludibriar os munícipes. Locupletar é sair correndo desesperadamente. Locupletar é enriquecer de forma ilícita. Locupletar é tornar-se ganancioso, né? Ou locupletar é administrar bem o município. Basta você colocar, ó, no lugar de locupletar. Não se pode mais ludibriar sossegado nesse país. Não se pode mais sair correndo sossegado neste país. Não se pode mais enriquecer sossegado neste país. Não se pode mais tornar-se ganancioso sossegado nesse país. Ou não se pode mais administrar bem sossegado neste país. Gente, ó, fica fácil. Além do sentido, quando você substitui pelo termo, você já compreende bem. Olha as notinhas de dinheiro aqui. Quando se acumula muito dinheiro, você está o quê? Enriquecendo de forma ilícita. Para quem não sabe, só locupletar é quando esses políticos enriquecem de forma ilícita no nosso país. Alternativa correta, letra C. Gente, terminamos a nossa aula de análise linguística nesse exato momento aqui pelo canal Educação. Nós vamos só fazer um intervalo para a gente fazer aqui a troca de slides. E no nosso segundo momento, a gente tem a nossa revisão de literatura. Como eu havia dito no início da aula, essa primeira semana, nós vamos fazer essa recuperação de conteúdos aí, para a gente poder começar a dar continuidade ao nosso programa a partir da próxima semana, tá bom? Eu me despeço de vocês da nossa aula de análise linguística agora, mas eu convido a você a retornar na próxima semana. Em 3 minutinhos a gente volta com a aula de literatura. Até mais, gente!